Vida e Saúde está de volta. Dr. César Vasconcelos aqui com a gente, doutora Natália Biagi. Obrigada mais uma vez pela participação. Estávamos aqui conversando sobre os prejuízos da exposição às telas, já desde a primeira infância. A gente continua esse assunto aqui. Agora, a gente quer trazer aqui na tela uma interação. Tem pais preocupados, tem pessoas que realmente têm esse senso crítico, embora estejam ocupados, embora usem as tecnologias com bastante frequência, a preocupação com os pequenos é latente. Vamos trazer na tela essa interação? Quem está falando com a gente é a Vanessa Oliveira, ela mandou essa interação já há algum tempo. Ela diz que tem uma filha de 8 anos que adora mexer no celular. Estou na luta para tirar esse costume, diz ela, mas está bem difícil. Eu deixo ela ficar com o celular no máximo 2 horas por dia, mas ela sempre quer mais tempo. Qual é o tempo ideal para a idade dela? Obrigada, Vanessa. Essa dúvida não é só dela, né, doutor César? A maioria dos pais hoje fica nessa angústia, né? O que eu faço para dosar, né? Aqueles que ainda estão preocupados com isso, e parabéns você, né, papai e mamãe, que tem essa preocupação, como a Vanessa, né, demonstrou mandando aqui a interação para a gente. Então, é um desafio, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos caminhar aqui para a nossa dinâmica. A produtora preparou aqui essa faixa por idade. E aqui a gente tem, doutora Natália, uma recomendação ou talvez o ideal, né, de uso. O ideal, na verdade, baseado em pesquisas que fez a Sociedade Brasileira de Pediatria chegar nesse consenso. Abaixo de 2 anos, nada de telas. Quero saber, você aí de casa, vem pra cá, ó. Você tem filhos aí de 0 a 2 anos? Como é que anda a exposição dessa criança? Vamos trazer aqui bem de pertinho, não sei se a gente consegue aproximar. Olha, abaixo de 2 anos, nada de tela. Agora, Natália, doutora Natália, a gente tem aqui um dado que é alarmante. Já nesta idade, o que acontece na prática é a média de mais ou menos 50 minutos de telas por dia. Média, tá? Em 2 anos, essa criança vai ter assistido 600 horas. Esse dado é bem alarmante. Para mim, hoje em dia, é duplamente alarmante, né? Acho que como profissional, sempre foi alarmante, mas eu acho que agora, como mãe de uma criança que ainda não tem 2 anos, também é muito alarmante, né? Porque a gente imagina o que são 600 horas. Eu acho que aqui a gente vai discutir um pouco sobre os parâmetros recomendados, mas a questão, quando eu olho para uma criança ou adolescente que está na tela, o que eu sempre penso é, olha, o que essa criança poderia estar tendo de outro estímulo diferente, né? Então, imagine uma criança de 600 horas que ela fica na tela, 600 horas que ela poderia ter, por exemplo, de conversas, de ao ar livre, né? Daquilo que a gente estava conversando. Então, exatamente porque os primeiros 2 anos de vida a gente tem aqueles marcos muito importantes do desenvolvimento a serem alcançados, isso tem muito a ver com o fato de não ter tela mediando essa questão para que a criança possa atingir o máximo do seu potencial que ela tem na sua genética para se desenvolver. Essa é a grande questão. Doutor César, de 2 a 8 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é de que essa criança tenha acesso a pelo menos 1 hora, pelo menos não, abaixo, né, de 1 hora por dia. Porém, uma criança de 8 anos, eu tenho uma de 9 em casa, o senhor tem o notinho, é o máximo, na verdade, gente, é o máximo de 1 hora por dia. É um desafio. Se vai fazer uma tarefa na escola, ela pesquisa, doutor, o que ela quer e depois ela já vai para uma tela de acesso mais, assim, da sua preferência. Olha o que está acontecendo, doutor César, na prática. Essas crianças de 2 a 8 anos, na verdade, estão tendo, em média, 3 horas de acesso por dia. Muito Bastante acima do coisa. recomendado. É bastante coisa. Como a doutora Natália falou, os pais precisam pensar o que é que essas crianças não estão recebendo por estarem recebendo esse tipo de estímulo eletrônico, né? Então, sabe que aqui no São Paulo, eu sou registrado no CREMESP, né, Instituto de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina, e tem uma revista muito boa chamada Ser Médico, né? E anos atrás surgiu uma entrevista com uma cientista da Universidade de Oxford. Ela é especializada em sinapses, né? Em conexões cerebrais. E foi perguntado isso para ela, como é que você vai lidar com crianças no mundo digitalizado, no mundo tecnológico, né? Com essa questão aí.
E ela então falou assim, bastante claro, assim, olha, tá bom, você vai ter uma dosagem ali, que a gente está vendo que a Sociedade de Pediatria recomenda, né? Mas você tem que dividir essa criança. Vai no parquinho, vai lá no playground mais perto da natureza possível, né? Você dá um livrinho para ler, você dá uma coisinha para desenhar com a mão ali, com lápis de cor e tal. Então você divide isso aí, porque os outros estímulos, né? Escrever, pintar, desenhar, brincar na natureza, isso ajuda no desenvolvimento cerebral e não vai atrofiar esse cérebro com só tela, né? Doutora Natália, quero a sua participação agora, porque, olha, de 8 a 12 anos é aquela fase que a criança está na escola em pleno desenvolvimento. Aqui já passou pela alfabetização, aqui ela está no desenvolvimento e acessando matérias mais... O nosso currículo é bem conteudista, né? Matemática, química, física, inglês, português, é pesado. Olha a diferença, gente. A Sociedade Brasileira recomenda de 1 a 2 horas por dia, no máximo, para essa faixa etária, dos 8 aos 12 anos, quando na prática essa parcela da população está acessando, em média, 4 horas e 45, quase 5 horas por dia. Qual é o prejuízo disso na fase escolar? Você estava dizendo que se você acessa as telas por um pouco de tempo, isso altera a sua vontade de ler um livro físico. A gente estava comentando sobre isso, né? Então, uma recomendação muito interessante para a gente fazer aqui nessa fase, na verdade, eu vou fazer duas, né? Muito interessantes. Uma delas é que, se a criança estuda à tarde, por exemplo, evite de oferecer a tela pela manhã, porque isso provavelmente vai prejudicar a qualidade de atenção e de concentração que essa criança vai ter para assistir às aulas. Então, acho que essa é uma coisa muito interessante, que eu até falei para você, olha, te proponho um experimento, passe a manhã toda em contato com alguma tela, qualquer que seja ela, né? Pode ser TV, pode ser série, pode ser rede tablet, social. Coloca aí o que você quiser, né? Fica a manhã toda lá, tal. Aí, à tarde, você fala, agora eu vou ler um bom livro. Inclusive, eu vou ler um livro que eu tô querendo ler faz muito tempo. Essa leitura vai fluir. Depois, faça... Tente um outro dia em que você acorda de manhã, tá com a cabeça ali fresca, não tem o contato com a tela e leia esse mesmo livro, tá? Não vale ser um livro de uma coisa que você não tá querendo muito, né? Se ajude, né? Você vai ver interesse. Você vai ver que o seu nível de atenção, mesmo que você esteja motivado para ler aquele livro, é muito diferente. Né? Então, existe sim um impacto na capacidade atencional e de concentração. Então, essa é uma questão. Evitar a tela antes do período que vai para a escola. E uma outra questão que eu quero entrar, que isso eu vou falar para a fase escolar, mas eu gostaria de generalizar para as outras fases, tá certo? Que é em relação à tela na hora de dormir. A gente vive uma cultura em que você tem apartamentos, casas, etc. Tudo tem um televisor, um tablet, enfim, uma tela, um celular ali disponível, ou mais de um, né? Em cada cômodo. Só que o cômodo que a gente vai dormir, isso vale para nós adultos também, é claro, né? Mas nós estamos falando aqui dessa faixa etária, né, das crianças e adolescentes, o cômodo que a gente vai dormir, não deveríamos ter telas, porque isso impacta muito a questão do sono. Então, se você quer que o seu filho durma 9 horas da noite, ele não pode estar grudado numa tela 8 horas, né, da noite. Ele não pode... o nosso sono não é um mecanismo liga-desliga, em que agora eu assisti até agora, eu desligo e agora eu vou dormir. Não funciona assim. Então, isso também pode trazer muito prejuízo, né? Então, a gente está falando de uma questão do tempo, mas a gente está falando também de como distribuir esse uso em relação ao dia, né? Nós, pais, temos que estar bem atentos em relação a isso. É interessante que eu aprendi até com um médico americano, o Dr. Neil Nedley, especialmente as pessoas que têm tendência a ter insônia, dificuldade para dormir, vai deitar e mantém os olhos fechados, porque os olhos fechados é o estímulo que vai para o cérebro começar a preparar para o sono, né? Isso é uma coisa simples, né? Fecha os olhos ali e aí, claro, também é importante, né, no ambiente de dormir, no quarto dormir, é importante não só não ter tela, mas também qualquer tipo de LED, qualquer luzinha, né? Eu tenho um rádio relógio na minha cabeceira e eu tampo ele, né? Quando eu vou deitar dormir, eu tampo e pronto, que aí não tem aquela luzinha, mesmo que seja uma luzinha mais fraca, também, né? Isso prepara o nosso cérebro. Gente, agora a gente tem visto aí resultados diretamente ligados à alta exposição de telas. A gente teve recentemente aí notícias muito tristes de alunos, professores sendo impactados por videogames, pela exposição excessiva a telas. E olha a exposição que essa faixa etária dos 13 aos 18 anos tem. E essa é uma exposição média.
A recomendação é de 2 a 3 horas, quando na prática isso está acontecendo de 7 horas e 22 minutos em média. Alguns passam muito mais do que isso, enquanto outros restringem mais. A gente está vendo resultados não só de danos pessoais, mas danos coletivos aí, doutora. Infelizmente. Sim, infelizmente, né? Eu acho que tem relação com... É bem complexo esse ponto para a gente pensar, né? Porque eu acho que tem relação com o conteúdo que se assiste, eu acho que tem relação com as influências em que os nossos filhos vão se cercando e a gente não monitora mais esse conteúdo. Às vezes a gente pensa, meu filho adolescente, ele é grande, então não preciso estar vendo que tipo de conteúdo que ele está exposto. Não, você precisa sim. E tem uma questão de alienação também. De alienação, né? Tem uma questão de grupo, porque o adolescente, aqui a gente já está falando de uma fase em que é esperado do desenvolvimento que ele tenha um certo distanciamento dos seus pais e uma proximidade com o seu grupo social exatamente para a formação da identidade dele. Certo. Só que se essa formação, essa proximidade com um grupamento que é de conteúdo violento, enfim, com conteúdos complicados, né? Os pais precisam estar sabendo disso, os pais precisam direcionar, eles precisam procurar ajuda, né? Algo precisa ser feito. E muitas vezes nós, pais, não estamos sabendo sequer o que nossos filhos estão fazendo. Outra coisa que me preocupa muito nessa faixa etária é o hábito de virar à noite, né? Nos jogos, nas redes sociais, enfim. Isso é absolutamente preocupante, porque nós adultos estamos lá dormindo, né? Descansando a nossa jornada e tudo mais. Nossos filhos estão lá, adolescentes, estão acessando o quê? Né? Então, eles ficam completamente vulneráveis. E a adolescência é uma fase em que, lembrando, o cérebro continua se desenvolvendo. Tá. Então, é uma fase... Não é porque tem autonomia, é porque a gente tem essa dificuldade, doutora. A gente, como leigo, né, vou falar aqui como mãe agora, a gente vê a criança, ela toma banho sozinha, ela se alimenta sozinha, ela ajuda você em alguma coisa aí de casa, a gente acha que ela já está pronta, mas o cérebro não está maduro ainda, né, doutor? Exato. Não está maduro. E se a gente pensar em adolescência, né, a gente recebe muita interação aqui na TV, no programa da rádio, nos meus artigos também de pais. Mas meu adolescente não obedece, quer ficar o tempo todo tal ali. Bom, primeiro que começa desde cedo, nós estamos falando aqui, né? Essa responsabilidade dos pais em educar os filhos em relação ao uso de telas começa desde pequeno. É verdade que se você deixou correr frouxo, né? Aí chega o adolescente, está 12 horas por dia com tela, é mais difícil porque já vem uma coisa mais antiga, né? De mais tempo aí. Mas realmente os pais precisam pensar de que vocês têm a responsabilidade de comandar esses filhos, mesmo adolescentes, né? A gente pode errar com o pai e mãe, ou com rigidez, ou com superproteção, ou com negligência, né? Então, aqueles pais que são mais liberais, né, mais mão aberta, acabam errando por excesso, né, de permissão ali. E, no fundo, sabe, tem um estudo feito por um psicólogo americano, Alexander Lowen, ele mostrou de que os filhos de pais rígidos vão ter problemas emocionais lá na frente, meio parecido com os filhos de pais superliberais. Porque os pais superliberais, que deixam tudo correr frouxo, no fundo, aquele jovem pensa assim, será que papai me ama? Será que me interessa por mim mesmo, né? Então, você, papai e mamãe, tem essa responsabilidade de controlar, sim, com o adolescente mesmo, né? E outra coisa que eu queria dizer da adolescência é que o cérebro ainda está em desenvolvimento, ou seja, a nossa região de controle dos nossos impulsos, de tomada de decisão, né, ela ainda não está madura. Ou seja, existe uma vulnerabilidade, inclusive, para nós criarmos uma relação de dependência. Ok. Né, nessa fase. E tem uma sexóloga que fala assim de que os jovens adolescentes estão prontos anatomicamente para ter sexo, mas não estão prontos emocionalmente para ter. Olha aí. Né? Então precisa nivelar. Agora, a gente está falando aqui de situações que talvez você esteja preocupada, mas eu quero te trazer aqui um abraço. A gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai trazer aqui os danos que a exposição precoce e excessiva vão causar, mas também nós vamos trazer aqui no programa dicas de como você vai lidar com essa situação. Nunca é tarde. Nunca é tarde, doutor César. A gente vai ali e volta já, não sai daí não.